Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde, começa agora Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria e Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, 13h, aqui na Rádio da Universidade. No Estação Cidadania de hoje, começamos nossa entrevista sobre o Incluir, Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da URGS. Desde 2001, o núcleo busca incluir pessoas com deficiência através de ações e serviços que atendem cerca de 60 pessoas vinculadas à universidade. Fique conosco, Estação está no ar. Os entrevistados de hoje no Estação Cidadania são a psicóloga do Incluir, Vera Lúcia Inácio de Souza, e José Maurício Rosa da Silva, graduando de Psicologia e estagiário no núcleo. Muito obrigado por aceitarem o convite da Estação. E, para começar, vocês poderiam falar um pouco sobre a origem do Incluir e quais serviços são oferecidos? Na universidade, ele tem um histórico relacionado ao programa Incluir, que se chama Acessibilidade à Educação Superior, que é um programa nacional, que foi lançado, acho que em 2007, se não me engano. E aí, a partir disso, se construiu a perspectiva de construção do núcleo de inclusão e acessibilidade, que já é uma prerrogativa do próprio programa, que as universidades federais construam núcleos para desenvolver a acessibilidade em seus espaços. Assim. Em relação aos serviços, são diversos serviços e recursos também disponibilizados. A gente tem acompanhamento de intérpretes de Libras, tem tradução e interpretação de intérpretes de Libras, tem produção de materiais ampliados, táteis, acompanhamento de guia vidente, acompanhamento para deslocamento para as pessoas com mobilidade reduzida, tem uma série de atividades de orientação às unidades acadêmicas, administrativas em relação à acessibilidade. É um atendimento que ele é feito para todas as pessoas da universidade, não é um atendimento só para pessoas com deficiência, porque, se alguém precisa se comunicar com uma pessoa surda, o intérprete vai ali mediar a comunicação para a pessoa ouvinte também poder falar o que ela precisa, ou comunicar algo, enfim. Da mesma forma, estudantes de graduação nos buscam também produção de materiais, acadêmicos, enfim, pesquisas, que são necessárias. Tu salientou pessoas com deficiência. Tu poderia falar um pouco sobre a diferença de vocábulos que às vezes se usa deficiente ou portador e outros que se usam? Aí lá, Maurício. Pode ser. Na verdade, o termo pessoa com deficiência, ele tem sido entendido atualmente como o termo mais apropriado e ao longo da história se utilizou desde pessoas com sequelas, débeis, inválidos, aleijados, enfim, nomes que eram altamente pejorativos, mas que foram, com o passar do tempo, dando lugar a pessoa com necessidades especiais, portador de deficiência, e hoje em dia se entende que o termo pessoa com deficiência é o termo que, de alguma forma, trata com maior igualdade e mitiga um pouco esses impactos, esses estigmas que se tem com a linguística em relação à denominação da pessoa. Como é constituída a equipe do Incluir? Quem são os parceiros do núcleo da universidade? Bom, hoje, atualmente, o Incluir ele tem 9 intérpretes de Libras que estão vinculados ao setor. Eu sou psicóloga, então tenho uma psicóloga, uma assistente social que tem exercício neste momento no setor também. A gente tem 2 assistentes em administração, uma revisora de texto braille, e atualmente uma das intérpretes é a coordenadora do Incluir, ocupa também então essa função. E recentemente a gente abriu o campo de estágio curricular, então hoje a gente tem o José Maurício, que é estudante de graduação em psicologia, que está fazendo estágio em psicologia, ênfase em políticas públicas, e uma vaga também de uma pessoa ocupando também a vaga de estágio de serviço social. E temos também, esqueci rapidamente de falar, a gente tem 11 bolsistas também que trabalham auxiliando atividades em sala de aula, produção de materiais, deslocamento, enfim, uma série de atividades que a eles também serve como formação em relação às experiências de atendimento.
Esses materiais e esses serviços, eles são tanto para pessoas com deficiência, tanto para o público geral? Isso, porque eventualmente alguém está fazendo uma disciplina, está desenvolvendo uma metodologia, por exemplo, tipo, na pedagogia para alfabetização de crianças cegas, por exemplo, né? Numa disciplina. Então ela precisa produzir um material em braille, ela também pode solicitar esse serviço conosco, né? Faz também esse trabalho dentro da universidade. E, claro, as pessoas com deficiência, elas acabam solicitando, né? Algumas delas, claro, né? Nem todas, acabam solicitando também materiais, assim. José Maurício, tu pode falar um pouco sobre como foi teu caminho para ingressar na universidade, como ficou sabendo sobre Incluir? Sim. O caminho percorrido por uma pessoa com deficiência para ingresso permanente nas universidades em geral, e a URGS não é exceção, passa muito por essa questão de lutar por um lugar de acessibilidade, um lugar acessível, um lugar inclusivo. E o próprio vestibular da universidade acaba, de certa forma, sendo o primeiro desses desafios, né? A gente está sempre buscando adequar a acessibilidade da melhor forma possível, né? Tanto que de uns anos para cá existe o Incluir já como parceiro nesse processo, auxiliando nesse processo, mas ainda é uma situação em construção. A gente ainda encontra muitas barreiras de acessibilidade desde o próprio vestibular. Uma vez ingresso na universidade, aí as questões são caso a caso, conforme a disciplina, conforme o professor, conforme o entendimento da unidade do professor a respeito do que seja, como lidar com a deficiência, no meu caso a deficiência visual, mas assim vale para todas, né? A pessoa com deficiência visual, em geral, entra na sala de aula e acaba se vendo como uma surpresa para o professor, por ter um estranhamento, não saber como lidar com aquela diferença, com aquela questão, e acaba gerando essa demanda de oportunidades, tanto do aluno orientar sobre como interagir consigo, né, como o professor e os alunos e demais colegas interagir, quanto do próprio professor vir buscar essa demanda de acessibilidade, seja a partir de uma experiência pessoal prévia, seja a partir do contato com o próprio aluno deficiente, seja a partir do contato com o Incluir, que vem até o cenário para mediar essa situação. Mas, em linhas gerais, a gente encontra, assim, dependendo do curso, mais ou menos barreiras, né? A gente encontra algumas barreiras que aos poucos vêm sendo supridas por um recente aumento dos aportes tecnológicos. De uns anos para cá, a gente tem tido muito auxílio das tecnologias de informação, que poucos anos atrás não nos eram ofertadas, então o caminho era bem mais pedregoso, e de programas como o próprio Incluir, que estão ali servindo como verdadeira sala de recurso para ofertar essa acessibilidade desde o professor até o aluno, ou desde o aluno até o professor. Há um levantamento de quantas pessoas com deficiência estudam ou trabalham na URGS? O que a gente tem hoje de dados, assim, né, como referência, são as pessoas que são atendidas, né, ou porque buscaram algum atendimento no Incluir, né? Então, o que significa isso, assim? O dado, na verdade, então, a gente tem cerca de 60 pessoas, entre servidores técnicos, administrativos e docentes, que têm alguma deficiência, e que são, aí o tipo de atendimento para cada um varia muito, assim, né? 2 pessoas cegas, por exemplo, elas demandam diferentes, né, recursos ou serviços de acessibilidade, assim, de acordo com a sua trajetória e, enfim, necessidades, né? Dessas 60 pessoas, 40 são estudantes, né? Envolve tanto graduação quanto pós-graduação. E, bom, esse é um dado que é do Incluir, né? Um dado de atendimento frequente, assim, ele tem aumentado bastante nos últimos anos já. A gente tem feito muitas estratégias de divulgação das ações do setor, então as pessoas também passam a chegar através também das unidades de ensino, que passam a receber os estudantes, começam a entender que existe, né, algumas questões de acessibilidade que elas precisam ser superadas, né? Mas esse é um dado específico do atendimento, assim, né? O Incluir tem trabalhado no último ano em algo que a gente chama de mapeamento das pessoas com deficiência na universidade, né? Que tem sido feito em parceria com o CPD,
E a ideia, então, é que esse mapeamento, cada pessoa, né, vinculada à universidade, seja servidor, docente ou técnico administrativo ou estudante, né, dos diversos níveis, possa se declarar, né, com deficiência ou não, né, e dizendo também os recursos, serviços, né, que ele precisa, enfim, né, para poder seguir a sua trajetória de trabalho ou de estudo, né. Então, a gente tem uma expectativa bem grande em relação a esse mapeamento, assim, de tal modo que as unidades também possam acessar essas informações, de que elas tenham, né, já condições também de se organizar internamente de acordo com esse dado, né, de registro, assim. E a expectativa é que esse número seja muito maior, né, do que o quantitativo que a gente tem hoje, né. Cabe lembrar, assim, complementando a fala da Vera, que esse atendimento ele vem por uma demanda espontânea. O Incluir ele está ali na universidade para ser provocado, para ser demandado, né, a agir conforme as demandas que advirem, né, desse quadro de servidores e alunos, enfim. Em função dessa demanda ser espontânea, acaba tendo uma dificuldade um pouco maior, assim, de se estabelecer esse mapeamento, acaba se transformando num desafio, né, não só por ser uma busca de ordem inversa daí do Incluir em direção às pessoas com deficiência, como também pela própria característica que é inerente a cada um, né, de se entender ou não como pessoa deficiente e se entender ou não como usufrutuário desse serviço. Então, o que eu quero dizer com isso? Dali a pouco tem alguma pessoa com deficiência na universidade que não se entende, não se reconhece ou não tem interesse por buscar o atendimento do Incluir ou por buscar reconhecer-se como pessoa com deficiência. Então, nesse sentido, é uma pessoa que, de fato, ocuparia uma vaga nesse levantamento, mas que, na prática, ela se torna invisível a esses dados, né? Foi falado aqui anteriormente sobre o vestibular. Como que o Incluir está se preparando para o próximo vestibular que vai permitir mais ingresso de pessoas com deficiência a partir das cotas desse grupo? Bom, a expectativa é grande, né, em relação à possibilidade de ampliação do número de pessoas que entram, né, na universidade com deficiência. Essas pessoas já existem, né, assim como né, esse dado já, na verdade, dos 60 atendidos e de outros que a gente vê circulando por aí. Então, as pessoas já estão aí, né, a reserva a gente tem essa expectativa de que ela vai ampliar, né, e também vai dar mais visibilidade a esse grupo. Tem ações, assim, que o Incluir já desenvolveu em parceria com outros órgãos da instituição em relação ao vestibular, né? Mas o vestibular, ele é de competência da Copersa, assim, né? Que faz todo o gerenciamento do atendimento especial, né? Que é, enfim, poder disponibilizar alguns recursos de acessibilidade, né? E, claro, a gente tem a expectativa de que esse serviço também seja qualificado, né? Porque a nossa grande questão é assim, bom, a gente tem que garantir o direito, né, da reserva, né, que tem previsão legal a partir, né, da última legislação que alterou a lei de cotas, né, de ações afirmativas, mas a ideia é que as pessoas não sejam barradas também nesse processo seletivo, assim, que elas consigam, de fato, ter equidade no acesso à prova, nas condições que elas precisam, né, que é exatamente isso que a legislação prevê, que a pessoa tem direito de fazer a prova nas condições que ela tem julga necessárias, assim, né, enfim. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito, é saber sonhar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Na próxima semana, continuamos nossa entrevista sobre Incluir. Se você participa de algum projeto de extensão da URGS, mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@prohest.urgs.br, contando sua experiência. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. Produção, Maria Ana Rodrigues e DEDS. Coordenação, equipe do DEDS. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Até a próxima semana. Tchau!